Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula para o MX Masters. Eu sou o Felipe Cardoso e eu vou dar o caminho das pedras para vocês começarem a desenvolver projetos usando o Tableless e também utilizando o Dreamweaver, ok? Bom, vou abrir aqui o Dreamweaver. Já estou aqui com o Fireworks aberto na minha tela. É importante frisar que vocês vão ver praticamente nada sobre código, ok? A gente vai trabalhar basicamente toda a estrutura gráfica do Dreamweaver. Tudo que nós vamos criar nessa aula vai ser através das opções do Dreamweaver. Então, vamos tentar mexer bem pouco em código, ok? Temos que entender o seguinte: nós temos aqui já um layout simples de 3 colunas, ok? O que a gente tem que entender é que a gente precisa seguir a padronização desse layout, ok? Esse layout aqui ele está dividido o seguinte: nós temos aqui o wrap. E por que eu estou utilizando essas nomenclaturas? Eu poderia utilizar nomenclaturas em português, tá? Colocar, por exemplo, box, né? Na verdade, box é em inglês, né? Eu poderia colocar, por exemplo, conteúdo, topo, barra lateral, enfim. Por que eu estou utilizando essas nomenclaturas, que são nomenclaturas em inglês? Porque geralmente você vai encontrar essas nomenclaturas, seja em um artigo, em um tutorial, né, de alguém que não seja aqui do Brasil, algum tutorial estrangeiro, você vai encontrar dessa forma. Se você for trabalhar, por exemplo, o Bootstrap, ou então qualquer outro framework, você vai ter estrutura semelhante a essa, ok? Em termos de nomenclatura. Então vamos manter essa nomenclatura aqui. Nós temos aqui um wrap, que é uma div que vai ser responsável pelo bloco central do nosso site, ok? Então vai ser o bloco central que vai conter todas as outras divs. Temos aqui também a classe header. Então vamos fazer o seguinte: tudo que for classe, nós vamos colocar, por exemplo, um vermelho. Então o header vai ser uma classe, o wrap vai ser uma div, side left vai ser uma div, side right vai ser uma div, content vai ser uma div e o footer também vai ser uma div. Aqui no Dreamweaver, eu vou criar um documento aqui HTML. Deixa eu colocar aqui o título como aula de Dreamweaver com Tableless. Eu vou salvar esse arquivo aqui. Eu tenho aqui uma pasta Tableless e Dreamweaver index.html. Eu sei que muita gente vai me perguntar o seguinte: Tableless é CSS? O Tableless não é CSS. O Tableless é um conceito de desenvolvimento onde você utiliza tabelas apenas para tabular dados. Ou seja, você só vai utilizar tabelas para poder criar, por exemplo, uma agenda, um calendário, uma tabela periódica, por exemplo. Você pode criar um site utilizando tabelas e utilizando CSS. Mas você não consegue criar um site em Tableless sem utilizar o CSS, entenderam? Então, Tableless é um conceito de criar sites utilizando o CSS e utilizar tabelas apenas para tabular dados, ok? Mas é importante que vocês tenham essa consciência exatamente para vocês não confundirem e acharem que Tableless é CSS. Não é. Tableless é um conceito, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o corpo do nosso documento. E todo mundo sabe que o corpo do nosso documento é nada mais, nada menos do que a tag body, ok? Muita gente chama aí de body, mas não é body, é body, ok? E o body é responsável, é a tag responsável por toda a estrutura do corpo do nosso documento. Então, nós temos aqui a cor de fundo do documento. Eu vou pegar aqui essa cor, só para poder ficar registrado aqui. E nós vamos criar essa tag, ok? Só que antes disso, eu preciso criar um arquivo CSS e esse arquivo CSS vai ser um arquivo por fora do documento, ok? Eu poderia criar esse arquivo CSS. Mas por que eu vou criar um arquivo CSS? Para que vai servir esse arquivo CSS? O HTML é uma linguagem de marcação. Hypertext
Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação hipertextual. Então, o HTML ele não serve para nenhuma ação estilística. Qualquer ação estilística ao documento tem que ser atribuído ao CSS, que por sua vez significa Cascade Style Sheet, ok? Aqui do lado direito nós temos aqui CSS Styles. Eu vou clicar nesse ícone aqui que é o New CSS Ruler. E nós temos aqui algumas opções, ok? Eu vou selecionar entre essas 4 opções a última opção, que é Compound Based on Your Selection, ou seja, eu vou colocar aqui o body, que ele automaticamente já vai aparecer aqui o body quando você não tem nenhuma div criada, ok? Nenhuma div, nenhuma classe. Porque o body é a tag do corpo, né? O próprio nome já diz, body, corpo em inglês. Então, se não aparecer, você vai colocar aqui o body, ok? E aqui nós temos embaixo a opção, se a gente quer definir esse arquivo CSS dentro do documento ou fora do documento, ou seja, criar um novo arquivo CSS. Vamos marcar essa segunda opção, New Style Sheet File. Vamos clicar em OK e ele vai pedir para a gente salvar esse arquivo, ok? Eu vou criar uma nova pasta dentro da pasta Tableless e Dreamweaver, ok? Vou dar um nome qualquer, vou colocar aqui CSS, que é mais sugestivo. Vou acessar essa pasta e vou colocar também um nome qualquer. Eu vou colocar estilo.css. Você poderia colocar qualquer nome, ok? Vou clicar em salvar e ele abre as configurações da tag body. Nós temos aqui o tipo, onde eu posso definir já o grupo de fontes de todo o meu documento. Ou seja, eu quero que a fonte padrão seja Arial. Se a pessoa que estiver acessando esse site não tiver Arial, o que eu acho muito difícil, ele vai pegar esse Helvética e, por final, o sans serif, ok? Não vou determinar nenhum tamanho de fonte, não, ok? Você poderia, eu vou até fazer aqui, vou colocar 12, tá? Você tem essa opção, mas o que eu quero mesmo é o background. Então, vou clicar aqui em background color, eu vou colocar aquela cor que já estava gravada aqui, que eu copiei, que é o F2, 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 com a tralha na frente, já que é uma cor em hexadecimal. Cliquei em OK. O que acontece? O nosso documento fica exatamente com a cor que nós queremos, ok? Vou salvar esse documento aqui. Deixa eu acessar aqui o index. Vou acessar, deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar aqui também. Deixa eu acessar aqui no Internet Explorer. Ok. Então já temos aqui o nosso documento com a cor de fundo. Se eu acessar aqui, ó, abrir aqui o Dreamweaver, você vê que temos aqui estilo.css. Você vê que ele já cria a tag body com a font family. Então nós temos aqui a propriedade font family, temos a propriedade font size e a propriedade background color. Então isso já otimiza o nosso trabalho, ok? O que nós vamos fazer agora é criar a div wrapper. A div wrapper ela tem 990 pixels de largura. Mas entenda o seguinte: além dessa div, nós temos nessa própria div borda. E toda vez que a gente trabalha uma borda, a gente aumenta esse bloco. Então, se eu tenho 990 pixels e eu crio borda em todos os lados desse bloco, o wrap, eu estou adicionando mais 2 pixels, né? Desde que essa borda seja de 1 pixel. Claro, eu posso colocar borda até de 10 pixels, como você está vendo aqui, mas no nosso caso é 1 pixel. Então, se eu tenho 990 e coloco uma borda para poder pegar todos os lados, eu estou aumentando em 2 pixels. Então, a largura ela tem que automaticamente diminuir 2 pixels. E além disso, eu ainda estou adicionando um padding, porque você vê que ele afasta um pouquinho aqui, ó, de todos os cantos. Esse branquinho que aparece aqui não é uma borda, é um espaço. Então a gente entende que essa div wrap ela tem uma cor de fundo branca e ela tem uma borda que é uma borda cinza. Então vamos fazer o seguinte: eu vou criar essa div aqui. Como é que nós criamos uma div no documento? Eu vou vir aqui em Insert. Nós temos aqui Layout Object. E nós temos aqui Div Tag.
eu vou criar uma div e essa div ela vai se chamar exatamente wrap. E onde eu quero inserir essa div? Eu quero inserir essa div depois de iniciar a tag body. Fantástico! Ou seja, depois da tag body, porque toda a estrutura do meu site tem que estar entre a tag body, ok? Se você tiver alguma dúvida com relação a HTML, nós temos uma aula de HTML. É só você clicar aí onde está aparecendo no vídeo, você vai ser redirecionado para uma aula HTML e você vai poder aprender um pouco mais sobre essas tags, ok? Bom, não vou entrar nessa questão de tags. Então, eu vou inserir essa div wrap depois de iniciar a tag body. Ou seja, é óbvio, isso é fato. Se a gente está inserindo essa div depois de iniciar a tag body, ela vai ficar dentro da tag body, né? Então, vamos clicar em OK. E você vê que ele insere a div e já coloca um texto pré-definido. Se eu acessar aqui Split, você vai ver que... Deixa eu acessar aqui Code. Source Code. Você vê que nós temos aqui a tag body, ó, ela abre e ela fecha. E dentro dela temos a div wrap, ok? Eu vou tirar esse texto aqui, porque eu não quero esse texto. E agora o que eu vou fazer? Dentro da wrap, antes de mais nada, eu preciso criar as pré-definições do wrap, ok? Por enquanto eu nem preciso criar essas pré-definições. Eu até poderia, mas vamos fazer o seguinte. Melhor criar mesmo. Vamos criar essas pré-definições para a gente poder adiantar aqui. Eu vou colocar uma cor de fundo que é a cor branca, ok? Então, como eu criei essa div, aqui do lado direito em All Rollers, você vai ver que nós temos aqui estilo.css e, clicando em cima do sinalzinho de mais, vamos ver aqui o body, ok? Aqui em estilo CSS só tem o body, ou seja, eu tenho que atacar, o nome é esse, atacar essa div que eu acabei de criar, que é a div wrap, para a gente estilizar a div wrap, ok? Então, mostrando mais uma vez que o HTML é uma linguagem de marcação, então o estilo é feito no CSS. Vamos clicar aqui no sinalzinho de mais, né? Esse íconezinho que é um arquivinho, né? Com sinal de mais. Clicar em New CSS Roller. E você vê que ele já aparece aqui a div wrap. Se não aparecesse, era só você marcar aqui ID e colocar aqui wrap, ok? E onde a gente vai fazer essa edição? Nesse arquivo aqui, ó, estilo.css. Deixa ele marcadinho aqui, porque a gente vai criar essa div lá dentro. Quando eu clico em OK, ele abre também as pré-definições, ok? Font Family, eu não preciso selecionar, porque eu já determinei isso no body. Então, qualquer bloco, qualquer coisa que eu fizer dentro no documento, ele vai pegar essa fonte. A não ser que você crie um novo grupo, né? Crie uma pré-definição para que aquele bloco específico tenha um tipo de fonte diferente. Eu não recomendo, ok? Background, ele vai ser a cor branca. Então, vamos colocar aqui o branco. Deixa eu ver aqui. Além disso, a gente vai pegar aqui a cor da borda. Que maravilha, hein? Nós vamos vir aqui em border. Eu vou colocar aqui 1. Como tudo vai ser a mesma coisa, eu não preciso desmarcar a opção Same for All. Ou seja, a mesma coisa para tudo, né? Então, deixo marcado tudo aqui. Aqui vai ser... Na verdade, aqui não é 1. Aqui é o Style. Vai ser o quê? Sólido, ok? E aqui sim é Width, que é a espessura, né? Vai ser 1, que é a largura. 1 pixel. E qual é a cor? A cor eu acabei de copiar e acabei de colar. Quando eu dou um Tab aqui, você vê que ele coloca a mesma pré-definição para tudo. Tá? Então, feito isso, vou clicar em OK. Já criei essa div. Não tem nada porque está sem conteúdo, então não fica muito legal. Se eu colocar aqui um teste, vamos acessar aqui o... E aí você já vê que ela aparece aqui. E você vê que ele aparece aqui, né? Vamos salvar aqui, salvar também o estilo. Salvei os dois arquivos. Agora sim, atualizei e você vê que aparece aqui com a formatação, ok? A gente tem que salvar os dois arquivos, Ctrl S dentro
dos dois arquivos para a gente poder salvar e aí sim a gente ter aí o resultado, ok? Só que é o seguinte, novamente, nós temos aqui o wrap 990. 990 menos 2 pixels vai dar 988. Menos 2 vai dar 986. Por quê? Novamente, ele tem borda. Então, uma borda na esquerda e uma borda na direita já perde 2 pixels. Então, 990 menos 2 vai dar 988. E ele tem também um padding. Então, ele também vai perder 2, um na esquerda e um na direita. Porque 1 pixel de padding, 1 mais 1 são 2. Então, é óbvio, ok? Então, vai ser, a gente vai tirar 4 aqui, vai ser 986. Então, a gente vai colocar aqui na largura dessa div wrap 986. Então aqui do lado direito eu tenho aqui a div wrap, dou um duplo clique e aqui em box eu vou colocar o width 986, ok. E aí a gente diminui o tamanho dele, ok. Vamos atualizar. Deixa eu salvar aqui também o arquivo CSS, porque na verdade é aqui que acontece tudo. Agora sim, atualizar e diminuiu. Só que é o seguinte, faltou o padding. Para a gente poder fazer isso também é muito simples. Deixa eu voltar aqui para o documento. Vou acessar aqui o wrap novamente. Aqui em box eu tenho aqui margin, mas eu tenho aqui do lado esquerdo padding. O padding vai ser 1 para tudo, ok? E ele já cria o pad. Vamos atualizar tudo. Atualizar aqui o arquivo CSS. E você vê que ele cria um espaço. Bom, o wrap está pronto. Só que faltou uma coisa. Faltou centralizar, ok? Para poder centralizar também é muito simples. Eu vou pegar aqui novamente a wrap. E aqui em box, nós temos aqui o merge. Agora sim, eu vou desmarcar porque eu quero valores diferentes. No topo eu vou colocar 0. Na direita eu vou colocar alto. No bottom eu vou colocar 0. E no left eu vou colocar alto. Porque quando eu faço essa configuração, eu vou dizer que esquerda e direita ele é automático, centralizando automaticamente o bloco. Olha o que acontece, ele centraliza. Vou vir aqui no Chrome. Deixa eu salvar só o... Eu esqueço de salvar esse arquivo CSS. Vocês não vão cometer esse mesmo erro. Pronto. Agora deixa eu ver aqui no Internet Explorer. Você pode ter problema em alguns navegadores na hora de visualizar o conteúdo, porque ele pode vir a estar alinhado à esquerda. Tá? Para isso resolver, você vai ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar no body, e aí eu vou voltar aqui do lado direito no body, eu vou ter que colocar um text align. Aqui em block, eu vou colocar um text align center, ok? Então o body agora ele vai centralizar tudo. E aí você vai perguntar, poxa Felipe, mas ele centralizou inclusive o meu texto aqui do wrap. Mas é muito simples. Como nós temos uma div que engloba tudo, a gente quebra esse text align center do body colocando um text align left para a div pai de todos, que é o wrap. Então, colocando aqui o left, agora tudo que tiver dentro do wrap vai estar padrão à esquerda. E aí a gente já resolve isso em todos os navegadores, o bloco ele vai estar centralizado, ok? Chegou a vez da gente criar agora aqui o header, ok? O header, como a div pai, que é a div wrap, já tem um tamanho pré-definido, né, que é 986, então eu não preciso criar uma dimensão para o header, ok? Então eu vou criar aqui essa div header, eu vou ter que apagar teste, por quê? Porque o header ele vai ser, aqui em source code, o header ele vai ser dentro do wrapper, ok? Então deixa eu dar só um enter aqui no wrap e eu vou ter que criar o header dentro aqui do wrapper, ok? Então eu vou criar uma nova, clicar aqui em Search Layout Objects, uma nova div tag e vai ser o header, que vai ser uma classe, lembra que eu disse? E onde nós vamos colocar essa classe? Eu tenho aqui algumas opções, por exemplo, after start of tag, e aí a gente tem o wrap. Ou seja, se eu quero colocar ali dentro do wrap, então eu tenho que colocar essa classe depois do início da div wrap, ok? Cliquei em OK, e aí você vendo aqui em split, você vê que ele cria a div class dentro do wrap, ok? O que tem aqui dentro do wrap? Ele tem um texto,
que é um header. Então vamos colocar esse texto. Vou colocar até do jeitinho que está. Ok? Só que ali eu tenho que fazer uma modificação. Tá lembrado? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui. Eu vou ter que criar, atacar essa classe lá dentro do estilo.css. Porque não tem o header. Como é que a gente vai fazer isso? Já sabe, né? Vamos lá. Eu vou criar agora aqui a classe header. Vou clicar aqui em class, dentro do estilo.css, ok? Qual o background? A gente vai pegar o background aqui. E aqui no background eu vou colocar a cor, que é a cor de background. Tá? Font family não preciso, mas o font size eu preciso e também o font color. Ele vai ter 18 pixels e vai ser essa cor aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui em background. Já estamos com a cor. Ok, font size 18. E aqui na cor. Ok. Eu posso trabalhar o padding ou posso trabalhar a altura. Tá? Eu vou trabalhar o padding do header. Então, aqui em box, nós temos aqui o padding. Eu vou colocar 20. Apply. Deixa eu ver como é que ficou. Pode ser mais. Vamos colocar 40. Opa, calma aí. Não ficou legal não. Por que eu estou trabalhando o padding aqui? E você vai também se perguntar, poxa, mas o Felipe disse que quando trabalha padding, a gente tem que diminuir o tamanho da largura. Sim, só que o header ele está dentro do wrapper. O wrapper já tem a pré-definição de largura e também a gente já fez toda a configuração do padding e já alinhou também. Então, como o header ele não tem largura, a gente não trabalha o width nele, porque ele já pega o tamanho padrão da DivPy, que é o wrap. Então, eu posso colocar aqui o padding e não me preocupar com o redimensionamento, porque exatamente não tem redimensionamento, ok? O que eu esqueci aqui também é de colocar aqui em block um text align center. Ok, maravilha. Ctrl S e agora aqui no estilo.css nós temos aqui a classe header. Bonitinho aqui pra gente, atualizando. Ok, você já pode ver aquele espacinho que fica aqui, ó, exatamente da forma que a gente fez. Né? Parece que é uma bordinha branca com uma bordinha cinza, mas não se trata disso, é apenas uma ilusão de ótica, ok? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que criar agora as minhas colunas, tá? Aqui em Source Code, eu vejo que eu tenho aqui a div class, então eu vou ter que trabalhar depois da div class uma nova div, tá? Qual vai ser essa div? Vai ser a div side left. Então eu vou vir aqui em Insert, Layout Object e div tag. Side left é o nome que eu atribuí e onde ela vai aparecer. Eu posso colocar aqui depois da tag wrap. Só que aí, se eu colocar, ela vai pegar depois do fechamento. Então não seria isso. Eu posso colocar aqui before, ou seja, antes do fechamento da tag wrap. Agora sim, ou seja, eu vou inserir exatamente aqui antes do fechamento, né, antes do final da tag wrap, eu vou colocar o side left. Olha o que aconteceu. Cliquei em OK e ele colocou exatamente a div aqui. Então deixa eu colocar só um nome aqui. Side left. Vou dar um enter aqui depois dessa div, da abertura e do fechamento, né? E vou inserir mais uma div. Tá? Essa div vai ser a div content. Tá? Então nós temos aqui o content, que é a div do meio. Na verdade não é uma classe, né? Content. Onde vai ser essa content? Você vê que a gente agora sim pode colocar depois da tag side left, ou seja, ok, e ele insere depois, ok? E aqui a gente vai colocar content, dá um enter aqui, e novamente eu vou inserir aqui em Layout Object,
E agora eu vou colocar onde? Novamente, after tag. Depois da content, eu vou colocar a side right, ok? E aí eu vou modificar aqui também o nome, ou melhor, o texto, para side right. E por final, eu vou ter que colocar o rodapé, que é o footer. Só que o footer ele pega exatamente depois de toda a estrutura, né? Então eu tenho que colocar ele por fora do wrapper, ok? Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um clique depois, porque se eu der um clique antes, ele vai me dar a opção de colocar depois também. Então isso não seria problema. Então layout, vou criar uma div tag chamada footer. Eu vou colocar o que? Depois da tag wrap, ok? E ele criou aqui o meu footer. Então a estrutura do meu site agora, do meu layout, está pronta. A gente tem que trabalhar agora a formatação de cada div que a gente criou aqui, ok? A side left, eu sei que eu tenho aqui 200 pixels de largura, mas acontece o mesmo problema que tinha acontecido com o wrap. Eu tenho uma borda aqui, ok? Então se eu tenho uma borda, isso aqui vai ser 199. Então eu vou ter que atacar essa div lá no estilo.css. Então vamos clicar aqui em mais. E aí eu vou criar agora uma div. E essa div ela vai ter o nome de side left dentro do estilo.css. E aí aqui em box, qual vai ser a largura? 199. Qual vai ser o background? Vou pegar aqui a cor do background também. Vou vir aqui em background, vou colocar o background color. Ok. E borda. Agora sim eu vou ter que desmarcar tudo. Por quê? Porque eu vou ter que colocar aqui right. Qual vai ser o style? Vai ser sólido, 1 pixel. E qual é a cor? Vou pegar a corzinha aqui dessa borda aqui. Ok, peguei a cor. Apply. Você já vai ver acontecendo aqui. Ok? E aí o seguinte. Essa sidebar, né, a barra lateral esquerda, ela tem que flutuar à esquerda. Então aqui em box, eu tenho que vir em float e colocar aqui float left. Para poder colocar exatamente essa barra à esquerda. Em height, eu vou colocar 600 pixels só para a gente poder ter uma altura para esse bloco, ok? E você vê que ele já, né, vou salvar aqui Ctrl S para tudo, você vai ver que ele já cria aqui a barra lateral do lado esquerdo, né? Nós temos um problema aqui que a gente vai resolver depois, tá? Você pode ver que a gente não teve, como nós não atribuímos, quando a gente trabalha com uma div pai e a gente flutua as div filhas, a gente tem que fazer alguns ajustes para resolver isso, tá? Existem algumas maneiras da gente resolver isso, depois eu vou mostrar para vocês. Uma delas é colocar uma altura nessa div pai. Então, por exemplo, por enquanto, eu vou pegar aqui na wrap, vou colocar aqui na wrap inbox, por enquanto, ok? 800 pixels, tá? Só para a gente, deixa eu atualizar aqui, ok, aí a gente resolve esse problema, tá? Mas depois eu vou mostrar a solução do problema sem a gente precisar colocar altura na div pai que tem essas div filhas com float, ok? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente também tem aqui uma fonte. Então, vou ter que trabalhar pelo menos o tamanho dessa fonte e também a cor. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a side left. Deixa eu dar um duplo clique aqui. Font size 18. E color aqui. Ok? Tem que centralizar também. Block. Text align. Center. Aqui em box, vamos colocar um padding top aqui de 30. Então, se eu coloquei um padding top de 30, eu tenho que diminuir 30 na altura. 570. Ok. Vamos atualizar aqui. Atualizar o estilo. Maravilha. Ok?
Feito isso, agora eu tenho que colocar a side right. Eu tenho que atacar essa div. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou criar uma ID chamada side right dentro do estilo, .css, e eu vou fazer a mesma coisa. O background. O background vai ser o mesmo. Tá? Na verdade, eu poderia até copiar aquela div e só modificar o float, colocar o float right e colocar a borda left. Mas vamos criar aqui. Não estou com pressa. Bom, aqui em box, vamos colocar 199, 570 o height. O padding top, nós vamos colocar 30. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu colocar 0 de novo. Não dá, deixa eu tirar, né? Agora sim, 30 pixels. Ok? Float vai estar right, porque a gente quer flutuar à direita. Ok? E a borda, nós vamos colocar aqui a borda left, porque agora a borda tem que ser do lado esquerdo. Vai ser 1 pixel. E eu vou pegar aqui novamente, aqui, se eu não me engano é F2. Uma sequência aí de 3 vezes o F2, que é a cor em hexadecimal. Ok? Então, borda do lado esquerdo, vamos colocar aqui o F2. Ok? Text align center. Font size 18. E deixa eu pegar aqui a cor novamente. A cor. Ok. E aí eu já flutuei aqui. Só que ele desceu. Por quê? Porque agora eu tenho que trabalhar com a content. Ok? Vamos entender o seguinte. Tem a calculadora aqui. Deixa eu zerar essa calculadora. Eu tenho aqui 990 pixels, que é o wrap. Só que ele perdeu 2 pixels da borda e mais 2 pixels do pad. Então, menos 4 vai dar 986. Aí vieram duas sidebars, ok? As duas sidebars, elas têm, no caso, 199 e mais 1 da borda, então são 200. 200 vezes 2 vai dar 400. Então, nós vamos trabalhar uma área de 586 pixels, ok? Então, se eu pegar aqui agora e criar content, depois eu vou conferir isso para ver se não está, se está tudo certinho. Vou criar aqui um ID chamado content, dentro do estilo .css. Eu vou colocar por enquanto aqui um background de uma cor qualquer. Vou colocar um azulzinho aqui. No box eu vou colocar aqui, vamos lá, 586. E eu vou flutuar à esquerda também, tá? Left. Ok. Então esse tamanho ficou meio furado. Deixa eu atualizar aqui, porque não ficou legal não. Deixa eu ver. Ctrl S. Não ficou legal não. O que eu estou usando errado aqui? Vamos fazer de novo. Vou fazer essa conta aqui novamente. 990, tá? Menos, eu tenho aí menos 4 pixels, vai dar 986. Menos, menos 199, menos 199, menos 2. 586. Deixa eu modificar aqui. Deixa eu ver aqui o content. 586. Eu coloquei 856. Ficou lindo isso, né? Bom, tudo bem. Acontece nas melhores famílias. Tá? Deixa eu atualizar o CSS lá, que agora vai dar certo. Não existe aquele tamanho. Me perdoem. Vocês também não me avisou nada. Agora sim, tudo resolvido. Então a gente tem um content aqui no meio certinho. Eu vou colocar até a mesma pré-definição para poder ficar alinhadinho aqui. Tá? Eu vou pegar aqui no content. Deixa eu tirar aqui do código, porque eu quero ver o mínimo de código aqui. Uma coisa que a gente tem que entender é que nem sempre também aqui vai ficar igual tem que ficar. Ok? Pode ficar tudo embaralhado o site, mas na pré-visualização vai estar ok. Então, se acontecer isso com você, não estranhe. Ok? Bom, font size 18 pixels. Deixa eu ver aqui só para me certificar que a cor está ok.
Ok, maravilha. Então, vamos colocar aqui inbox 30 pixels. Não, na verdade aqui é só no topo. 30 pixels, height 570, text align center. Ok. E aí a gente fica tudo certinho, ok? Então o content está feito. Deixa eu só atualizar aqui o arquivo CSS. Ok. Tá? Por enquanto a gente vai ficar com esse azul aí, tá? Mas só por enquanto. Bom, vamos fazer agora o que? O rodapé. Tá? O rodapé, ele é depois do wrap, tá? Então eu tenho que automaticamente criar ele depois do wrap. Então nós já temos aqui, na verdade já temos aqui o footer, né, que foi criado depois do wrap. A gente vai atacar essa div. Tá? Esqueci que eu tinha criado essa div, mas enfim. Já temos aqui o footer, estilo.css. E aí eu vou ter que trabalhar o seguinte, aqui no footer, nós temos aqui uma cor de fundo. Eu vou colocar essa cor de fundo aqui no background. Ok. Aqui em box, eu vou colocar 990 em width. Height vai ter 134. E aqui em background eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem, Ctrl C, File New. Ok. Vou selecionar ela e vou carregar lá para cima, deixando só o finalzinho dela. Exatamente isso aqui, ó. Eu vou até fazer assim, eu vou diminuir isso aqui, colocando 20 pixels, ou melhor, 20 pixels não, vou colocar 30 na altura, aqui, ó. 30. Ok. Feito isso, eu vou salvar com PNG transparente. Poderia salvar como GIF. Eu vou até fazer isso para ficar leve o nosso layout, né? Eu vou pegar aqui a cor do wrap. Deixa eu pegar aqui a cor do wrap. Não precisava nem fechar ali, mas não tem problema. Vou pegar o background aqui, que é a cor do body. Não seria nem a cor do wrap, né? A cor do body. E vou colocar essa cor exatamente aqui no fundo. E vou salvar como GIF. Vai ficar bem levinho, né? Criar uma pasta nova aqui, chamada imagens, e vai ser BG rodapé. Ok? E agora a gente vai trabalhar novamente, deixa eu copiar novamente a cor desse rodapé. E agora vamos atacar o rodapé. Tá? Então temos aqui o footer, já está aqui selecionado. Novamente aqui background, vou colocar a cor do background. Com o background image, vamos pegar aquela imagem que a gente... Opa. Ok. Background repeat. No repeat. Temos aqui background position X, center. Background position Y, bottom. Ou seja, eu quero que ele centralize na horizontal e fique lá embaixo, ok? Que é o eixo Y, que é o eixo vertical. Só que aqui em box eu tenho que colocar novamente a largura e a altura. Qual é a altura aqui do meu? Nós vamos colocar 990. Tá? Só que... Deixa eu pegar aqui. 990 tá bom. 990 não, é a altura. 134, agora sim. 134, ok. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, aqui em box eu vou ter que trabalhar o merge novamente. Tá? O merge ele vai ser 0 alto e 0 alto, para a gente poder centralizar esse bloco. Então vamos salvar aqui o arquivo CSS, vou salvar aqui também o documento,
você vê que ele já fica aqui embaixo, né, depois do wrap. E a gente cria o footer, ok? Só que eu vou personalizar aqui o texto certinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no footer novamente, font size 18 pixels, só que agora ele vai ter uma cor branca, tá? Aqui no box, eu posso trabalhar aqui o padding top de, vamos colocar aqui, se ele tem 134, vamos colocar 60. Só que se eu coloquei 60, eu tenho que tirar 60 daqui também, ok? Então vamos lá, 134 menos 60 vai dar 74. Então vamos modificar aqui para 74. Deixa eu só salvar aqui os dois. Ok, maravilha. Vamos ver como é que ficou no Internet Explorer. Maravilha também. Quando eu tenho uma DivPy e as divfilhas elas flutuam, e se eu não colocar uma altura para essa DivPy, que no caso aqui é o wrap, a gente tem esse problema dela ficar por baixo das divs que estão flutuando, tá? Como é que a gente faz para poder resolver isso? É muito simples. Eu tenho que limpar esse clear e colocar exatamente uma div clear, uma div class clear, antes do fechamento da DivPy, que no caso é o wrap, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acessar aqui o source code. Eu vou inserir aqui layout object, uma div tag, vai se chamar a class. Eu poderia dar qualquer nome, mas eu vou criar um nome chamado clear. E onde eu vou inserir? Eu vou inserir antes do fechamento da wrap, ok? Você vê que a gente cria exatamente ele aqui. Eu vou tirar esse texto aqui e deixar essa div vazia, tá? Vou deixar a div vazia. E agora eu vou trabalhar essa class colocando aqui class e clear, ok. E eu vou fazer apenas uma coisa. Aqui em box eu vou colocar aqui clear both, ok. Ctrl S também no style.css. Vamos atualizar e resolve o problema, ok. Internet Explorer, atualizar, resolve o problema. Então tá aí, a estrutura ela já está feita. Nós vamos utilizar essa estrutura para poder criar novas aulas. Eu vou só tirar aqui do content o background, que é essa cor. Vou colocar aqui, né? No content eu nem preciso colocar nenhuma cor, porque ela já tem uma cor de fundo no wrap. Então ela vai pegar essa cor de fundo do wrap, ok? Então deixa eu atualizar aqui o CSS, ok, e source code, ok. Maravilha, atualizei. Está aí o nosso site com 3 colunas, feita inteiramente pelo Dreamweaver. Aí você pode depois colocar a logomarca, criar conteúdo, mas esse aqui é o caminho das pedras. Você viu que a gente trabalhou muito pouco com código, eu tentei trabalhar quase nada com código para vocês verem como é possível, como é tranquilo e até simples vocês trabalharem com o Dreamweaver utilizando toda a parte gráfica de criação dessa poderosa ferramenta. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo aí os comentários, espero que vocês compartilhem e até a próxima aula.